Pro Vitor Pereira, eu não vejo um futuro assim próximo muito fácil, não. Mas porque o Pedro tava muito bem, né? O Dorival já mostrou que cabe jogar os dois. Eu sei também. Mas cabe no Carioca, hein, Mauro? Cabe no Carioca, cabe num jogo mais acessível. O Dorival jogou o ano passado com eles, com os dois. A troca lá, quando foi feita, eu não concordei, né? Já passou, tem que deixar o cara trabalhar. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mr. Mengão React. Eu sou Eduardo Figueira e trago para vocês mais um vídeo da ESPN no programa ESPN FC. Meus agradecimentos antecipadamente ao canal ESPN, a Star Plus, aqui embaixo, os créditos na descrição. Se você gostar, deixa seu like, curte, compartilha, se inscreve no canal. Vamos ver aí essa resenha sobre o Flamengo, os melhores momentos do programa ESPN FC aqui no canal para você. Então, sem enrolação, vamos embora ver o vídeo. Se torna uma obrigação para o Flamengo vencer o Alcas fora de casa? Não diria obrigação, mas é muito factível que isso aconteça. Assim, o Alcas é o atual campeão equatoriano e ele tem que ser respeitado por isso. Mas hoje ele é um time bem diferente daquele que venceu a última edição do Campeonato Equatoriano. Diferente em nomes, diferente em peças e diferente em tipo de jogo. E é por isso que eu acho que o Flamengo ele é muito favorito para o jogo de quarta-feira. Quem é o Alcas como característica? O Campeonato Equatoriano está no começo ainda, foram poucos jogos. Mas até aqui o Alcas é um time que não bate 38% de posse de bola em média. É um time que não joga com bola. É um time que tem, em média, 9 finalizações a favor por jogo, mas sofre, em média, 20. É o time que mais sofre finalizações no Campeonato Equatoriano. É o segundo time que menos tem posse de bola dentro do Campeonato Equatoriano. Então, tecnicamente, é um time bastante limitado. E é um time que está se reencontrando depois que jogadores saíram campeões equatorianos que foram. Então, assim, há uma diferença muito grande entre Flamengo e Alcas. Tá? Acho que, pensando em modelo de jogo, comparando com o que a gente acompanhou no Maracanã no último sábado, que o Flamengo enfrentou um time que exige muito de você, que é o Fluminense, né? Que é um time que costuma dominar as ações e exige sempre uma estratégia e tal, o jogo de quarta-feira é completamente diferente. Pelo que eu vi do Alcas, e eu assisti boa parte dos últimos jogos do time do técnico César Farias, vai ser um Alcas que vai ficar lá atrás, que vai tentar contra-atacar o Flamengo. E o Flamengo vai ter que jogar como o Flamengo, com a bola, se impondo, tendo paciência, circulando a bola na altitude para encontrar o espaço. Com todo esse contexto técnico, eu boto o Flamengo muito favorito para o confronto. A obrigação eu vou deixar de fora, mas o Flamengo ele é amplamente favorito, porque o Alcas tem se mostrado um time muito limitado e um time que abre mão de ter a posse de bola, e o Flamengo costuma se impor contra esse tipo de adversário. Agora, falando em elencos, o Pac, tem um detalhe, né? O Alcas perdeu 2 principais jogadores da última temporada, o artilheiro e também que foi eleito o melhor jogador da competição, o zagueiro. Ou seja, isso daí também ajuda a não enfraquecer, mas dar pontos positivos a mais para o Flamengo, que tem um elenco mais robusto. Né? Exato, mais robusto e que se conhece mais, né? O Alcas vem no processo de transformação. Por exemplo, corintiano e atleticano de BH. Vou falar o nome aqui que vocês conhecem, que foi contratado pelo Alcas e que estreou, veio do banco no último jogo, no empate contra o Libertad de Loja, 2-2 pelo Campeonato Equatoriano. O Scorpion, Rômulo Otero, o venezuelano que bate bem na bola. O Otero foi contratado e estreou pelo Alcas, jogou 25 minutos no último final de semana. Não sei se será titular contra o Flamengo, talvez ele seja preparado nos próximos jogos para isso, mas é um time de poucos destaques individuais. Então a gente tá falando de um Flamengo que vem sem o Arrascaeta, é verdade, é um baita desfalque, vem sem o Thiago Maia, não sabemos ao certo o que tirou o Thiago Maia do jogo. Vamos descobrir quando o Flamengo chegar aqui, que vai ser na madrugada do Brasil, mas é um desfalque importante também. A informação que a gente tem é que o Gabriel viaja, né? O Gabigol viaja, mesmo com as suas dores musculares no adutor, mas é um Flamengo muito forte contra um Alcas que vem buscando referências individuais, e é um Flamengo, né, Lili, que vem com um pouco mais de confiança. A gente está acostumado a ver o Flamengo nos últimos jogos tentando encontrar um caminho, mesmo que não tenha sido um jogo fantástico contra o Fluminense. É inegável que a vitória, como foi na final, traz um Flamengo para a estreia aqui em Quito mais confiante do que em outros jogos do Campeonato Carioca, por exemplo. A confiança maior, né? Antes de devolver para os amigos aí do estúdio, eu quero fazer uma última pergunta para o Zupac. Gabigol, banco ou titular nessa partida? Pois é, eu acho que ele será titular, mas me chamou muito a atenção, e certamente os companheiros vão discutir muito isso, a declaração que ele deu no pós-jogo, né, em que ele chegou no Vitor Pereira e falou: mister, eu quero voltar a ser centroavante. Porque o Gabriel entende que nesse modelo de jogo que o Vitor Pereira vem tentando implementar no Flamengo, a figura do segundo atacante, porque o Gabi não é um ponta, o Gabi é um segundo atacante passeando ali por trás do Pedro, perto dos meias. O Gabriel entende que no desenho atual do Flamengo, essa figura participa menos, porque o Flamengo tem buscado muito o jogo pelos lados do campo, diferentemente do ano passado, que era um jogo muito por dentro, e isso desfavorece o Gabriel. Entendo o ponto de vista dele. Mas aí o Vitor Pereira tem 3 caminhos para seguir. O primeiro caminho é ouvir o Gabriel,
devolvê-lo à função de centroavante e estabelecer um duelo, porque se ele quiser ser centroavante, teremos um duelo, Gabriel ou Pedro. E aí a minha opinião hoje, se tiver que escolher entre um dos dois para ser o centroavante, hoje eu escolho o Pedro e eu sento o Gabriel no banco. Segunda opção, é o Vitor Pereira moldar o desenho do time atual para tentar privilegiar mais a figura do Gabriel como segundo atacante e diminuir esse desconforto dele. Segundo caminho. Terceiro caminho do Vitor Pereira, que é o mais drástico, é ignorar o que o Gabriel falou e tocar o baile. E aí ele decide se o Gabriel continua jogando ou se ele tira o Gabriel. Mas eu achei bastante interessante, eu achei bastante maduro por parte do Gabriel, e eu tenho visto um Gabriel mais maduro nessa atual temporada, ele se colocar dessa forma e ele pleitear junto ao técnico o que ele, Gabriel, entende ser a melhor maneira de jogar. A gente vai acompanhar nas próximas escalações, quarta-feira, do próximo sábado, na Copa do Brasil, o que é que o Vitor Pereira absorveu dessa conversa com o Gabriel e os efeitos que isso terá dentro do time do Flamengo. É isso então, Zupac. Pois é, eu devolvo aí pra vocês no estúdio, né? Uma decisão difícil e polêmica do Vitor Pereira. E aí, o que vocês acham? Vamos lá, a gente tem também a declaração do Gabigol, que foi a seguinte: é sempre estranho ficar no banco, mas no penúltimo treino falei com o Vitor. Falamos sobre algumas coisas. Uma conversa clara. Eu falei que queria voltar à minha posição natural, que é centroavante. E ele seguiu. Com esse esquema de 3 zagueiros, com os times jogando mais por fora, eu optei por voltar à minha posição. E aí eu disputo com o Pedro. E ele optou pelo Pedro. Zinho, você tá nesse mundo do futebol há muito tempo, eu acho que quando as partes sabem, né, Silas, lidar com sabedoria, com maturidade, sempre o resultado pode ser bom. Mas é uma imagem significativa no Flamengo atual, o Gabigol no banco. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse episódio, como você imagina de agora em diante, se é luta por posição. Bom, assim, especificamente falando do jogo, se a explicação foi essa, o Gabigol ficou alguns treinos de fora, ele trabalhou muito taticamente a equipe, e foi nítido, o Flamengo deu a bola no primeiro tempo para o Fluminense, né? O Vitor Pereira assumiu que o Fluminense é um time que joga com a posse de bola e ele quis competir muito, marcar muito. E eu enxerguei dessa forma o primeiro tempo. Foi um Flamengo sem uma criatividade no meio campo, o Fluminense tomou conta ali no meio campo, mas foi um Flamengo muito mais competitivo, porque o Matheus França e o Everton Cebolinha cumprem taticamente muito mais do que o Gabigol e o próprio Arrascaeta, né, se tivesse à disposição. Então foi uma coragem do Vitor Pereira optar por um sistema de entregar a bola para o Fluminense. Achei o primeiro tempo o Fluminense até um pouco melhor, com umas chances mais claras, né? O Flamengo também teve suas chances, mas muito na transição ofensiva, para o que ele montou. É uma convicção que ele tem de 3 zagueiros, e aí a fala do Gabigol eu entendo também, porque realmente, com 3 zagueiros, com 2 alas, e jogando com 2 jogadores mais pelo lado, que é o caso do Cebolinha e do Matheus França, o Gabigol não se encaixa para fazer isso fisicamente, recompor como o Matheus França fez essa recomposição pelo lado direito. O Flamengo se defendeu no 5-4-1. O Pedro mais à frente, uma linha de 4, né, que era o Matheus França, o Thiago Maia, o Gerson e o Cebolinha, e uma linha de 5, porque o Varela e o Ayrton Lucas baixavam na linha dos 3 zagueiros. Fechou, bloqueou, o Flamengo foi competitivo, brigou muito, mas é um Flamengo diferente daquilo que a gente viu há muitos anos, né? Eu até ouvi atentamente a fala do Zupac para o jogo contra o Alcas. Porque aí vai ser o Flamengo que propõe o jogo. Não foi o Flamengo contra o Fluminense. O Flamengo contra o Fluminense não propôs o jogo. Foi ao contrário. E o Flamengo teve o sucesso, a gente vai falar sobre o jogo, né? Mas te respondendo, acho que a fala do Vitor Pereira é perfeita. Ele entendeu que fisicamente ele precisava de um time dessa forma e o Gabigol não se encaixaria para aquele momento, mas ele ao mesmo tempo fala, até certo momento do jogo eu precisava desse sistema tático. E ele prendeu e marcou o Fluminense. Depois, quando ele vê que o Fluminense cresce muito no segundo tempo, ele muda. E aí ele teve também a noção, foi bem, de mudar e colocar os jogadores para ter uma outra proposta de jogo. Aí o Flamengo começou a propor o jogo, mas é claro que houve a expulsão do Samuel Xavier. Facilitou também para o Flamengo ter a posse, mudar o que foi o jogo do primeiro tempo para o segundo tempo. E a bola entrou. Quando a bola entra, fica muito mais fácil para o treinador fazer ter as suas convicções e colocar em prática. Né? Assim, o futebol brasileiro, infelizmente, é assim. Eu achei que ele teve uma estratégia, teve a sua convicção, foi corajoso, colocou em campo. No momento do jogo fez uma leitura boa, mudou, colocou os jogadores mais cascudos, experientes, que controlaram o jogo, mas ganhou. É fundamental no futebol brasileiro isso. Se não ganha o jogo, vamos dizer, se o juiz expulsa o Léo Pereira antes do Samuel Xavier, se o Arias faz o gol cara a cara que não fez, é um outro jogo. Aí, os comentários, Felipe, seriam totalmente diferentes. Pô, inventou, pô, barrou o Everton Ribeiro, barrou o Gabigol. Para mim, foi uma surpresa.
Foi uma surpresa ele começar o jogo barrando esses dois jogadores. Depois vem a explicação, e aí, taticamente, eu entendo o que ele quis fazer. E foi premiado, certo, ganhou né? o jogo, tem ele a quis vantagem. fazer, mas não deu certo tem- no começo, né, Zinho? Os 20 minutos. Não funcionou. deu certo assim. Deu certo, Mauro, pra marcar que o Flamengo não tomou o gol. Né? O Arias perde gol, o Cano perde gol, mas o Flamengo não toma gol. Então a estratégia dele de dar a bola pro Fluminense, marcar muito forte e ter uma velocidade pelo lado, deu certo porque o ala dele, o Ayrton Lucas, decide o jogo no segundo tempo. É claro que contribui muito para isso a expulsão de um jogador, o Fluminense ficou sem o poder de reação, e as mexidas que ele fez deram também um resultado de um Flamengo mais encorpado para ter essa bola. Tanto é que faz o segundo gol trocando 27 passes. Agora, pensando no jogo seguinte contra o Alcas, aquilo que o Zupac fala, que é um Flamengo do jeito que a gente conhece, Você tem dúvidas? ele vai ter que mudar o time. Sim. Ele vai ter que mudar o time. Não vai ter que ser o time que começou com o Fluminense. Porque não é um time de posse de bola, é um time de velocidade. Se ele quer propor esse jogo, porque o Alcas, pelas estatísticas que tem dos últimos jogos, é um time que cede a bola para o adversário, aí tem que voltar os jogadores que têm essa característica. O bom é o seguinte, o Vitor Pereira ganhou, está aliviado, vem mais tranquilidade para ele trabalhar e ele colocar em prática suas convicções. Dos 3 zagueiros, dos 2 alas, de um time mais competitivo. É a ideia de jogo dele, tem que ser respeitada. Voltando ao tema do Gabigol, Felipe, o quarteto mágico do Flamengo, Everton Ribeiro, Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique, pro Gabigol, o Bruno Henrique era fundamental. Porque quando o Bruno Henrique virava centroavante, ele era o Pedro. Ele ganhava de cabeça, ele fazia gol de cabeça, e aí ele ia pra beirada, ele arrumava toda a confusão lá, o Gabigol sozinho entrava e fazia o gol. Só que agora não tem mais o Bruno Henrique, por enquanto. E o Pedro, se o Gabigol disser, quero disputar a posição com o Pedro, hoje ele vai ficar no banco. Por quê? Tem um outro jogador que tá aparecendo muito, que tá subindo de produção, que é o Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha que tá começando a voltar a ser aquele Everton Cebolinha atacando. Mas ele também é muito melhor que o Gabigol no pós-perda. Assim como o Matheus França. E o Marinho a gente nem fala, o Marinho tá escanteado lá, que também tem mais força nesse sentido. Então assim, eu vejo, pro Vitor Pereira, eu não vejo um futuro assim próximo, muito fácil não. Porque ele vai ter que ter uma gestão de grupo gigante. Pode dar problema isso aí? Você ter o Gabigol no banco, e se o Gabigol disser, não, quero disputar a posição com o Pedro, hoje o Pedro é um dos centroavantes da seleção brasileira. Mas aí não dá pro Gabigol meter a boca, porque ele vai sentir que o torcedor fala, ó, desculpa, é isso, é um ou outro. Hoje é o Pedro. É diferente do Gabigol falar, Mas o Maracanã reclamou, hein? Então. Mas quando o Maracanã E ele reclamou, nem ele não põe- sabia das entrevistas, Não, né? e Porque ele- assim, quando o Gabigol falei, eu falei que não jogo mais ali, ele tinha que optar um e optou pelo Pedro. Acho que se o Gabigol falasse no microfone, pro alto-falante, mas gente, eu não jogo mais na ponta, eu ou o Pedro. Eu acho que a maioria falava, hoje o Pedro, Mas ou a não. conversa foi legal, Não, na mas ele não verdade- coloca na o verdade, Gabigol eu no não lugar sei do se ele Pedro. fala assim, Ele né? coloca o Gabigol no lugar do Everton Cebolinha. Ou seja, ele, não é que ele coloca o Gabigol no lugar que ele queria jogar. Não, ele coloca o Gabigol no lugar. Joga Pedro e Gabigol no final do jogo. Tudo bem, talvez pela expulsão do Samuel Xavier, caberia os dois. Sim. Talvez se o Samuel Xavier não tivesse sido expulso, ele optaria por, de repente, nem colocar o Gabigol. Mas Porque o Pedro estava muito bem, o né? Dorival já mostrou que cabe jogar os dois. O Gabigol, eu não vejo que ele está pedindo para jogar no lugar do Pedro só. Sim, isso é o que eu falei. Se o Vitor Pereira mantiver um esquema, porque está se falando que é por causa de 3 zagueiros. Não é. É porque ele Jogar coloca com o Pedro, um né, centroavante e 2 jogadores de beirada que perdem a bola, recompõem como meias marcadores pelo lado. Aí o Gabigol não se adapta a isso. Ele, nesse sistema contra o Fluminense, jogar fazendo o que o Matheus França tinha que fazer, perde a bola, volta lá pela beirada lá. Esporadicamente no jogo fazer, ele até faz. Mas já ter essa função, iniciar com essa função, não é a do Gabigol. Vai prejudicar para que ele produza ofensivamente e ele não vai conseguir entregar taticamente a marcação que o Vitor Pereira quer. Aí o Vitor Pereira realmente vai ter que escolher. Se é esse sistema, é Pedro ou Gabigol. Mas o que eu entendo que o Gabigol diz é o seguinte: eu posso jogar com o Pedro, mas como atacante, não como um cara aberto na direita para marcar lateral, para voltar para o corredor. Aí é o Matheus França que tem essa característica do drible, do 1 contra 1, da velocidade. Aí, ele fazia isso com o Pedro, porque ele era um segundo atacante, com liberdade de movimentação, e tinha uma Arrascaeta por trás para municiá-los. Não tem esse meia. É o Everton Cebolinha de um lado, é o Matheus França do outro, e são 2 volantes. O Gerson saindo um pouquinho mais, com 2 alas de velocidade. Não tem a criatividade do meio campo. Por isso o Fluminense dominou o meio campo no primeiro tempo. Então, nesse sentido, o Gabigol está certo. Vai pedir para disputar a posição
naquele é melhor, para ficar como número 1. Agora, se ele muda, joga com 2 atacantes, Pedro e Gabigol, e com 3 caras por trás, um meia e 2 caras pelo lado, aí ele não vai se opor de jogar ao lado do Pedro, que aí é dele. Fala, Pascoal. Eu quero falar um negocinho pra você. Fala. Nesse sistema que jogou ontem, não joga nem o Arrascaeta. No sábado, não joga nem o Arrascaeta. O Arrascaeta não vai correr atrás do lateral. Não joga o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro não corre atrás do lateral. Não joga o Gabigol. O Gabigol não vai correr atrás do lateral. Everton Ribeiro. Se esse for o sistema, o Flamengo encontrou um jeito de jogar contra o Fluminense. Mas esse é o sistema ou é o sistema contra o Fluminense? Mas aí é o seguinte, o que dá certo vai ficando. Sim, tem essa. E o que dá certo vai ficando, passa a ser incorporado. E definitivo. Por exemplo, a relação dos 3 zagueiros. Isso é definitivo no Flamengo. Sim. Semana passada eu falei aqui, eu não vejo como o Flamengo voltar atrás nos 3 zagueiros. Eu disse, eu acho que o Matheus vai jogar no ataque do Flamengo. Era a minha impressão. Por quê? No Corinthians, ele precisou dos miúdos para ter velocidade e força na marcação. Mas como ele tem o Everton Cebolinha, que tem velocidade e força, ele botou o Cebolinha. Ele fez isso, aí botou o Matheus também para fazer isso. Então, o técnico do Flamengo, ele só está adotando a sua filosofia de jogo, montando aquilo que ele entende. E agora o lado da velocidade inverteu, né? Inverteu. Era o Rodinei. Era o Rodinei, agora é o Ayrton Lucas. Ayrton Lucas pela esquerda. Então, nesse jogo contra o Poçante Alcas, né? Aí o Flamengo pode voltar a ser aquele Flamengo do toque me voe. Mas será que vai ser? Toque me voe, por quê? O time da pegada, o time que vai jogar no final de semana no Carioca, ele pode tirar. Então, Ele voltar pode com os tirar. caras que E entraram no aí, segundo tempo. então, Jogar isso. com o Felipe, E aí, jogar com só o Gabigol, vai, jogar só com o que no Vidal. toque me voe. Isso, pim, pam, pum, vai tocando a bola, vai chegando e vai elaborando o jogo. Mas Essa se o é a Alcas visão for dele. isso que o Zupac falou ali, que dá a bola para o adversário, mas sofre 22 finalizações por jogo, Mas gosta de sofrer, então, ou seja, né? marca mal. Isso também quer dizer que o Alcas marca mal, porque se você dá a bola para o adversário para contra-atacar, e mesmo assim você sofre 22 finalizações, diz que é média, não é que tem 9 e sofre 22, ou seja, deve marcar muito mal. Agora Então, nós estamos falando de um time que vai jogar no próximo domingo, agora com uma vantagem, né? Ele precisava ganhar do Fluminense. Então agora, será que há tanta necessidade de ser o mesmo esquema agora? Será que ele vai de novo? Aí eu preciso pressionar o Fluminense, eu preciso fazer isso? Ou o segundo tempo mostra que ele precisa ter agora mais gente no meio campo e não perder o meio campo? Eu acho que a gente pode ter mais uma surpresa de voltar a ser o outro Flamengo agora. porque o resultado não está dado ainda. Não, eu sei, mas não é agora com a vantagem, não é mais difícil. O Flamengo, Mas ele fala isso, né, Mauro? Sim. Que foi? Duvido. Não, o VP fala isso que você disse. Isso que o Mauro falou, o VP na entrevista deixa bem claro, né, e tem que ser respeitado, é o estilo dele. O Flamengo o contratou. Por isso que eu falei, a troca lá, quando foi feita, eu não concordei. Né? Já passou, tem que deixar o cara trabalhar. Não concordo, não gosto, é uma opinião. Do Flamengo com 3 zagueiros, do Flamengo com o elenco que tem, com as peças que tem, ser um time que não propõe o jogo. Sempre foi assim. Mas ele tem esse modelo, tem que ser respeitado. Né? Vamos ver se vai dar certo. Deu certo por circunstância do jogo contra o Fluminense. Expulsões, o Flamengo eficiente quando teve a chance. Né? Agora, engolir, né? eu quero ver o seguinte, quando tiver o Arrascaeta à disposição, bem, eu concordo com o Pascoal. Ele não consegue se encaixar no sistema que começou o jogo contra o Fluminense. E que, na minha visão, não deu certo. O primeiro tempo não deu certo. É que o Flamengo começa o jogo, faz o gol com 5 minutos. Qualidade, maravilhoso. Escorada do Pedro, jogada bonita, Cebolinha roda e o Ayrton Lucas que sobrou no jogo. Faz o gol. Isso traz uma tranquilidade. Ele faz as mexidas, porque sente o Fluminense crescendo no jogo. Mérito do VP. Faz as mexidas e coloca esse time para ter a posse. Troca 27 passes e faz o segundo gol. Vamos fazer o Fluminense reclama, porque não foi expulso o Léo Pereira. E que foi expulso o Samuel Xavier. Aí eu posso concordar com o Fluminense. Flamengo tomar conta do jogo. Eu posso concordar com o Fluminense nisso aí. Eu quero saber a sequência. E o VP fala isso que o Mauro está dizendo. E é a convicção dele. Ele vai olhar o adversário e vai montar o time dele em cima do adversário. Ele tem qualidade, tem capacidade para fazer isso, para treinar e botar todos os jogadores sabendo que vai ser assim? Perfeito. Aí ele tem elenco para ele ficar mudando. Vou jogar contra o Alcas, é com esse modelo. Vou jogar contra o Fluminense a final, é com esse. Vou estrear contra o fulano, vai ser assim. O Brasileirão, com esse, vai ser assim. Se os jogadores compreenderem e entenderem, ele tem elenco para funcionar. É isso aí, pessoal. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal
Coloca seus comentários aqui que eu quero saber o que você acha da resenha. Zinho tá certo, tá errado. VP tá certo, tá errado. Vamos ter que engolir esse cara. Gabigol. Coloca aqui embaixo que eu quero ver seus comentários. Beleza? Forte abraço. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo na veia.